para evitar com que ocorra o extravasamento de secreção entérica através desse orifício. Então essa bolsa de tabaco ela serve como proteção. E aí eu exteriorizo a outra ponta dessa sonda através de uma incisão feita na pele, uma microincisão feita na pele. E aqui vocês podem ver os pontinhos de fixação do jejuno com a aponeurose, que é para evitar o desabamento dessa jejunostomia. Na outra técnica, então, nós temos o que? O envelopamento, a marsupialização dessa sonda. Eu introduzo ela na luz intestinal com um orifício igual foi feito na primeira técnica, e aí depois disso eu faço a proteção dessa sonda com a própria camada intestinal, com a própria serosa do intestino. Faço um envelopamento dessa sonda e exteriorizo a outra extremidade da sonda para a pele. Então, é uma técnica que tem uma segurança maior, ela é um pouco mais trabalhosa, mas ela dá uma segurança maior com relação ao extravasamento de secreção de conteúdo entérico. Então, são as duas técnicas da realização da colostomia, a técnica de Witzel e a técnica de Stan, da jejunostomia. Pode ser feita via laparoscópica também, a técnica é a mesma, não muda a técnica. Aqui no caso, feita a confecção da bolsa de tabaco e a exteriorização através do orifício na pele. As complicações das jejunostomias são basicamente a perda da sonda alimentar, ela desloca facilmente do lugar. E o controle nutricional, o paciente pode desenvolver alguns distúrbios nutricionais depois da ileostomia, porque é um alimento que é preparado diferenciado, que pode ser depositado diretamente na luz intestinal, então tem que ser um alimento preparado especificamente para essa finalidade. E das ileostomias, o que pode acontecer de complicação são basicamente as mesmas das colostomias. Isquemia, estenose, distúrbios metabólicos, principalmente aqui na ileostomia, porque o segmento do intestino, ou o intestino delgado, tem alta concentração de líquido e eletrólitos, então as fezes do intestino delgado são líquidas, então os distúrbios metabólicos aqui podem ocorrer bem facilmente. E as dermatites, quando tem o extravasamento desse conteúdo para a pele, causando essa lesão que é bem dolorosa para o paciente. As gastrossomias são confeccionadas basicamente com finalidade alimentar, quase 100% das vezes. Descompressiva são raríssimas as indicações, e ela é realizada através da comunicação do estômago com o meio externo através de uma sonda com finalidade alimentar. Pode ser realizada via endoscópica ou via laparotômica. A endoscópica aqui, sem dúvida, é a menos agressiva para o paciente. É introduzido o aparelho de endoscopia até a câmara gástrica, e por luminescência a gente consegue observar o ponto correto onde vai ser realizada uma punção e a introdução do dispositivo, que um lado é alcançado via gástrico pelo aparelho endoscópico e pelo outro lado por essa punção através da parede abdominal. E aí é acoplado um bottom, que está exemplificado aqui para vocês, um bottom nessa comunicação para manter pérvia, então, a comunicação entre a câmara gástrica e a luz intestinal. Aí a câmara gástrica e a parede abdominal. Agora vamos falar um pouquinho sobre os drenos. Um dreno nada mais é do que um dispositivo que procura manter uma saída de fluidos ou ar de uma ferida ou cavidade para o meio interior, ou cavidade do meio interior para o meio externo, ainda comunicando, ligando aí dois órgãos. Os drenos, eles basicamente têm a função de drenar secreções como seroma, fluidos, pus, sangue. Chamamos então
dreno sentinela ou drenos para drenagem de secreção purulenta, linfa, pus, enfim. Eles têm o objetivo de alcançar aquelas regiões onde não é possível realizar uma limpeza repetida, diária, fazer curativo diário, aquelas regiões onde não são facilmente acessadas, que não são facilmente acessadas. Qual que é a importância dos drenos? Eles servem, então, para que a gente possa tratar tratar ou prevenir o acúmulo dessas secreções. Eles servem para manter uma comunicação de uma ferida ou de uma cavidade com o meio externo, visando assim a saída de fluidos ou ar. Geralmente a gente opta por uma contraabertura para acomodar um dreno. A gente não usa a mesma abertura, a mesma incisão da ferida cirúrgica. Não, a gente costuma fazer uma contraabertura para colocação desse dreno. A gente tem que ter em mente que o acúmulo dessa secreção aumenta o risco e a proliferação bacteriana local em uma ferida operatória. E essa secreção acumulada, ela se torna um importante meio de cultura, levando à infecção local, o aumento da pressão, a diminuição de oxigenação dos tecidos, aí podendo causar dor, evoluir para descência das suturas e até mesmo necrose local. Então, tudo isso causado pelo acúmulo de secreção. Então, o dreno ele tem o objetivo de evitar todas essas complicações. Aqui na imagem, uma drenagem de um seroma por punção, que já estava deixando aqui a ferida, olha, com sinais flogísticos importantes, já estava evoluindo para uma infecção de ferida operatória, que muitas vezes se a gente deixa um pequeno dreninho aqui por uma contraabertura, a gente evita essa complicação. A gente pode classificar os drenos quanto à sua estrutura. A gente classifica eles quanto à estrutura, quanto à ação, e quanto ao material e quanto à exposição ao meio. Então, quanto estruturalmente, a gente classifica eles em laminar, tubular ou túbulo laminar. Os laminares são basicamente os drenos de Penrose, que são aqueles drenos de lâminas finas, flexíveis, unidas entre si, como um dedo de luva, por exemplo, que é o que a gente usa até bastante quando nos falta aí o Penrose no hospital. O dreno tubular são drenos cilíndricos, com comprimento e diâmetro variável, são amplamente utilizados com drenos de tórax, ação da Foley, Malecot, Melaton. E o túbulo laminar é a união desses dois drenos. Nós usamos bastante nas cirurgias, nas drenagens da cavidade abdominal, nas laparotomias, quando tem uma loja, uma região localizada que eu preciso me preocupar e deixar um dreno. Então é a união dos dois, como eu introduzo um dreno tubular dentro de um dreno laminar e eu fabrico então esse dreno túbulo laminar. Quanto à ação deles, eles são eles funcionam por capilaridade, como no caso do dreno Penrose, que ele não precisa de uma força externa, uma força gravitacional, ele funciona por transbordamento, por capilaridade. Os drenos que funcionam